Oi, gente. Boa noite. O tema que eu vou trazer nesse vídeo é carreira, mas não é um post sobre atração de clientes, sobre gestão de escritório. Não me sinto habilitada para falar sobre isso. É uma coisa que preocupa, acho que todo mundo. Na verdade, carreira do post de hoje vem de uma preocupação que me aflige, e eu acho que aflige a categoria quase toda, né? Mas em razão dos eventos que estão fazendo com que os advogados acordem, se reúnam e lutem para manter a dignidade das carreiras e também para fazer a sociedade lembrar a importância do advogado e a sua indispensabilidade. A nossa carreira era vista, né, com muito prestígio, mas de umas gerações para cá isso foi sendo esquecido de acordo na mesma proporção que o ego dos juízes foi aumentando. Nunca o termo juizite foi tão atual. Nós vimos uma pessoa pública fazer uma manifestação que em nenhum momento é ofensiva, no caso, em face de um juiz, no face de um ministro do STF, não tinha uma palavra ofensiva e ela foi condenada a pagar indenizações por danos morais. Em contrapartida, se um cliente nosso sofre uma ofensa muito maior, é mero aborrecimento. Se um vizinho faz o que quer, fala o que quer, se alguém no trabalho faz o que quer, eu duvido. Eu nunca vi um trabalhador ganhar 30 mil reais de indenização por danos morais e eu já tive cliente que foi chamado de burro, de anta, foi humilhado por cliente, por chefe, na frente de todo mundo. Ele ganhou dano moral? Ganhou. 30 mil? Não. Assédio moral. Coisas horríveis de assédio moral e 30 mil? Não, também não. A causa inteira às vezes pode ter dado 30 mil, mas não por causa de dano moral, ainda mais só por causa de crimes contra a honra, e que não foi o caso. Bom, com todas as notícias que a gente vê do judiciário saindo na televisão, hoje, por exemplo, o desembargador que se pronunciou sobre a anulação dos casos do Carandiru, sugeriu que a imprensa estaria sendo patrocinada pelo dinheiro de crime organizado. Então, quer dizer, um desembargador, principalmente um desembargador, ele pode dizer o que ele quer. Ele vai lá no Facebook dele e simplesmente acusa, comete a calúnia, a difamação, de dizer que os órgãos de imprensa que estão veiculando a notícia da anulação de todo o processo de 22 anos de duração, que o Ministério Público falou, ele disse que o Ministério Público entrou de baseada, não individualizou, então eles levaram 23 anos para decidir isso, para anular todo o processo e a condenação. Então, o que acontece? As pessoas estão demonstrando sua repulsa e não estão tirando assim a criminalidade de quem era criminoso, não estão dizendo que os policiais não têm direito à defesa, mas as pessoas têm direito a ter repulsa pela questão da manipulação do direito, a retirada do direito individual que ocorreu ali. Então, ele foi e colocou isso. Não estaria as organizações não governamentais de direitos humanos, as ONGs de direitos humanos e a imprensa patrocinadas, recebendo dinheiro do crime organizado? Bem pior do que não sei mais o que esperar, que seja uma condenação de 30 mil reais. Bom, só o que os juízes falam para alguns advogados deveria ensejar a tal da indenização de 30 mil reais. Mas voltando ao meu tópico principal de preocupações, em termos de carreira, eu estava lembrando das preocupações de recém-formado e preocupações que ainda nos assaltam. Bom, eu fiz umas anotações aqui. Ontem, enquanto eu estava pensando nisso, eu gosto de anotar as coisas que eu penso assim de imediato, nós temos tantas coisas, né, para fazer. Então, eu estava me lembrando que quando a gente começou a carreira, a gente tinha uma preocupação de como abrir um escritório, como fazer tudo. Abrir o escritório, administrar o escritório, fazer as audiências, atrair cliente, fazer lucro, tudo isso. A gente ainda tem poucas pessoas assim que trabalham com o direito do consumidor, as pessoas estão totalmente estabelecidas, não tem dificuldades, nós lidamos com dificuldades diárias. Enfim, então a gente sempre teve aquela situação, a gente sempre esteve diante de um judiciário deficitário.
A gente sempre teve, a justiça é muito lenta e tudo mais, e sempre realmente a gente pôde verificar isso. Mas, pelo menos eu, quando comecei a advogar, eu tinha menores, minhas preocupações eram menores, porque pelo menos em sede de juizado, eu sempre consegui uma boa obtenção de justiça, por assim dizer. E as minhas preocupações eram mais essas mesmo. Então, eu até anotei assim, mesmo diante de um judiciário com sérios problemas organizacionais, de conduta também, notícia velha, e afins, nós advogados tínhamos a garantia de uma análise processual, não a ingenuidade. Já cheguei em audiência que o juiz sabia do que se tratava aquele processo, né? Como agora, e então, doutora, do que é a análise, do que é o processo. Então, nós advogados ainda tínhamos a garantia de uma análise processual mais isenta, e em alguns tribunais, mais do que outros, nosso grau de confiança, ele era bom. Eu, pelo menos, ficava bem confiante, bem tranquila, e se não, eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha certeza que ia resolver nas turmas. Eu falo por mim quando eu digo que eu pego causas que eu realmente acredito e que tem um conjunto probatório bom. Eu gosto de fazer um dossiê, eu gosto de organizar um dossiê, eu gosto de preparar o caso, tipo, não pego só porque é juizado e a inicial está pronta amanhã. Não, leva um tempo, dou esse prazo para o cliente. Enfim, às vezes passo um pouquinho do prazo que eu dei, mas porque eu quero fazer uma coisa bem feita. E a maioria, eu acredito que a maioria dos meus colegas comungue dessa mesma ética, dessa mesma ideia, porque a nossa obrigação é a excelência. Então, eu coloquei da seguinte maneira para mim mesma. Assim, nossas vidas profissionais se voltavam para ampliar nosso conhecimento, aprender a atrair bons clientes, aprender excelência, aprender gestão. Eu, desde o ano passado, estou participando de um curso de gestão, de atração de clientes, precificação de honorários, como aplicar melhor os honorários, como saber cobrar também, coisa que às vezes é tormentoso para a gente. Mas agora, juntando todas as nossas preocupações de seara administrativa, seara financeira e de gestão, o que nós temos é uma guerra inexplicável. O desrespeito contínuo às nossas prerrogativas e a falta de observância, na falta de observância da inexistência da hierarquia que há entre nós e os juízes e os promotores, defensores públicos, que está agora cada vez mais patente, tendo em vista os relatos de humilhação que são que ocorrem de forma repetida na 11ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Nós estamos tendo um problema sério lá, todo mundo é humilhado lá. Eu acho um absurdo, tem que representar, tem que ir para cima deles. Então, juntos, a gente sempre teve esse problema de prerrogativa, despachar com o secretário, né? O que é um absurdo, o juiz não pode atender e tal. A gente tem direito de ir. Mas a gente relevava. Eu acho que o problema foi justamente aí. A gente passou muito tempo relevando muito. As coisas que estão acontecendo agora são uma consequência também da omissão de uma certa geração de advogados. Mas também é nosso direito lutar para reverter o que o nosso comodismo deu a entender para os juízes, de que estava tudo bem, de que eles podiam dispor dos direitos das pessoas como eles querem, como eles estão fazendo. Então, todo esse desrespeito, eu já considero que ele já era bem esmagador, ele era desanimador, mas a gente tinha um motivo, a gente tinha um porquê lutar, fazer o nosso trabalho. E agora esse óbice gigantesco que se apresenta, esse verdadeiro lobby contra a advocacia, que a partir do momento que você se coloca contra a reparação justa de uma violação que uma pessoa sofre, você está obstando o direito dessa pessoa, você está proibindo o acesso ao judiciário, você está negando o acesso a esse judiciário. Então, para mim, isso é um lobby, né? Uma campanha contra a advocacia, contra o direito individual e contra o direito da sociedade. E contra o direito de ação, obviamente. Eu pelo menos falo por mim e por muitos colegas com quem eu tenho contato diário, alguns já até saíram da profissão, alguns estão estudando para concurso, fazendo outra coisa, tirando ano sabático para estudar, para fazer outra coisa também. Quem pode parar tudo, quem não pode está até fazendo outra coisa, está escolhendo outra profissão, nem que seja para esparecer. Bom, eu estou vendo da seguinte maneira, que nós estamos perdendo a motivação para o aprimoramento, tipo, aprimorar para quê, estudar para quê. E alguns estão perdendo mesmo, como eu disse agora, a vontade de trabalhar. Para que eu vou fazer esse inicial? Eu vou ter que trocar, atendi o cliente para fazer juizado, agora eu vou ter que falar com ele que tem que ser vara civil, pode ter custas, pode ter tudo. Está sendo colocado, inclusive, numa saia justa perante o cliente. Até a nossa credibilidade fica abalada.
os juízes mudam de pensamento, como a gente muda de roupa, e nossa credibilidade fica abalada. Não se enganem com isso. Cada improcedência injusta, cada reforma da procedência que foi justa, diminuição, as extinções que eu já tratei aqui no canal, indevidas, feitas indevidamente de ofício, se constitui uma violência contra o advogado e principalmente contra a parte que institui um advogado para defender o seu direito, uma vez que ele não tem o jus postulante, que ele não pode entrar. Mesmo no juizado, é covardia e ingenuidade covardia do juiz e ingenuidade, pensar que alguém vai se utilizar realmente do jus postulante. Porque quando você pega uma contestação, os leigos não sabem afastar uma preliminar. Desculpa, teve um delay aqui. Eles não vão saber afastar uma preliminar, não vão saber que não podem falar do mérito, e o juiz não alivia, não. Eu já vi essa situação acontecer, e quando eu era estagiária e tudo mais, o juiz não alivia, não. Então, assim, resumindo, porque só realmente para compartilhar essa preocupação que me assalta todos os dias, me assaltou mais essa madrugada, por assim dizer, eu vejo isso como uma violação contra o advogado contra a parte, estou dando uma lida nas minhas notas aqui. E a falta da vontade de servir, propriamente dita. Claro que tem. Vou extinguir o outro juízo que vá. Se eles pensam que isso vai causar o desinchaço e a parada da judicialização, não vai. Por que vai acontecer? É um descaso com o trabalho dedicado do advogado, é um descaso com a parte, e principalmente quando é patente que não houve nem sequer uma análise dos autos. Aí no caso das improcedências, no caso das reformas, se você não for sustentar, acontece um fenômeno. É mantida a improcedência ou é reformado completamente. A sustentação oral, ela é uma maneira de proteger o seu direito. Seja para manter, seja para fazer uma majoração, enfim. Então nós temos visto tutelas com risco real, embora na tutela tenha diferenças entre as tutelas novas trazidas pelo novo código, nem todas precisam demonstrar dano de perigo imediato, mas tutelas vamos analisar dessa forma, tutelas com dano de perigo imediato, elas estão sendo negadas, gratuidade na forma do CPC. Não tem evidência nos autos de que aquela gratuidade pedida não merece prosperar, não houve impugnação do réu e eles ficam pedindo documento após documento e muitas vezes têm negado. Ou seja, negar a gratuidade muitas vezes é negar o acesso ao judiciário também. Então, não é papel do judiciário julgar o autor para dizer se aquela lide é temerária ou não. É papel do juiz abrir aquele processo, ver se ele tem elementos probatórios e aí sim, ver se é fraude, ver se tem má-fé do autor. Esse é o trabalho dele, abrir o processo, ler e estudar e fazer o trabalho dele. Bom, então, vai dar causas a retrabalho, ninguém está feliz com retrabalho, propositura de nova ação, ou de mandado de segurança, ou de recurso, ou de agravo, ou de apelação, ou seja, ninguém vai desistir da ação. O judiciário vai continuar inchado, o judiciário vai continuar com ações. Como eu disse num outro post, só vai desinchar o judiciário a prestação rápida, eficiente e justa da lei. Uma coisa simples. O direito podia ser bem mais simples no Brasil. Bom, de segurança são as medidas tornando as ações temerárias dos juízes inócuas. O que eu quero dizer com isso o que eu falei agora há pouco. Eles vão ficar extinguindo, vão retirar o dano moral e tudo mais. A extinção não vai fazer com que a gente desista da ação. E as improcedências também não vão fazer com que as pessoas parem de procurar seus direitos. Então essas coisas que eles estão fazendo, esse lobby que ele está fazendo, essas ações dos juízes é inócua. Porque ele não vai causar o que ele diz ser medidas para evitar a judicialização. Como eu já disse várias vezes, judicialização só existe porque a esfera administrativa ficou inalcançável. Não vai diminuir, pelo contrário, vai aumentar o número de processos e vai começar os processos também fácil dos juízes, né? Bom, ninguém ganha. Uma coisa que eu vejo, ninguém vai ganhar essa guerra fria. Todo mundo vai sair machucado, todo mundo vai sair queimado. Os juízes não pensam a médio prazo, eles não pensam que até o cargo deles se encontra, estabilidade e tudo mais, para quê? Você não tem problema jurídico para resolver? Juiz, julgar. Eles não vão estar lá para quê? Ficar estudando as nossas custas? Ficarem nos seus gabinetes, causando despesa, com gastos públicos e tudo? Eu já vi juiz brigando com o autor porque entrou com a ação que ela considerava
temerária, dizendo que aquilo ali causava gasto do erário. Seu cargo também, seus benefícios também. E eu estava lá, não, a causa era justa. Bom, enfim, ninguém ganha nessa Guerra Fria, como eu disse, eu considero isso uma Guerra Fria, né? E a lei vigente, ela tem que ter preponderância sobre entendimentos, fonagem, avisos. Não consigo entender uma lei ficar abaixo de um aviso, que na verdade, é esse nome desse enunciado da extinção, que eu não estou com ele aqui. Aviso. Então, a única coisa que a gente quer é que os juízes façam o trabalho deles, eles estudaram, prestaram concurso para isso, a gente só quer que eles façam o trabalho deles e deixe que a gente faça o nosso. Que eles defendam o correto, que eles estejam ao lado do correto, do justo e sejam imparciais e objetivos. Bom, é isso. Era um pequeno tópico sobre carreira e eu gostaria que vocês compartilhassem as suas opiniões, suas preocupações também, aqui através dos comentários. Entre em contato ou na página do Facebook Amanda Cunha Advogados Reunidos ou Entende Direito. Vou colocar o link para vocês aqui embaixo na parte do título do vídeo. Tá? Mais uma vez, obrigada pela atenção e boa noite, bom descanso a todos.